Boa noite, companheiros e amigos do Gazeta do Mundo. Hoje nós temos uma visita especial. Está no nosso estúdio hoje Robson Farinazzo. Ele é especialista em assuntos militares, em geopolítica e também é o principal componente do canal Arte da Guerra no YouTube. Muito obrigado, Farinazzo. Tudo bom, Tito? Como é que você está? Tudo bem? Prazer enorme estar contigo aqui. Que bom. Muito obrigado por você ter aceitado o convite da gente e vir ao nosso estúdio. Vamos logo ao que interessa, ao assunto. A gente vai falar sobre diversas coisas, diversos temas que estão hoje nas capas de jornais, nas capas de revistas e que também nos sites de notícia, certo? Você acha, vamos começar logo com a Ucrânia, que é talvez um dos temas mais quentes que a gente tem. Sim. Você acha que estamos próximos do fim do conflito, Farinazzo? Tito, eu gostaria de ser mais otimista, né, com o público do Gazeta do Mundo, mas eu não vejo proximidade desse fim do conflito e vou explicar por quê. Porque alguns dos players desse jogo, né, eles têm interesse em continuar a guerra ou em ganhar tempo com a sua continuidade para se armar. E outra coisa também, você pega aí, o país que se diz o principal sponsor do final do conflito é os Estados Unidos. Mas o Donald Trump, ou ele não entendeu, ou ele parece não entender as razões, né, por trás de todo esse imbróglio. O Trump está tratando isso como se fosse uma mera jogada comercial. E não é. Há muitos interesses de segurança, né, envolvidos. Então, eu estou muito pessimista com relação a isso, até porque, enquanto os Estados Unidos se arvoram na condição de sponsor da paz, eles continuam a fazer entrar armas no território ucraniano. Você não vai ter uma paz enquanto está entrando todo esse fluxo de armas pesadas e sofisticadas, né? Exatamente. Ele tem lado, a principal questão do Trump, ele tem lado. Para mediar um conflito, você precisa ter um distanciamento, eu acho que ele ou a entourage dele não está conseguindo ter esse distanciamento do conflito. Por isso, lamentavelmente, eu estou muito pessimista com relação a... O Trump, ele prometeu no ano passado, ainda durante a sua campanha eleitoral, acabar a guerra em um dia, ou até mesmo antes de começar o seu segundo governo. Você acha que isso foi mera promessa de campanha? Você sabe, durante a campanha, o político promete qualquer coisa. Ou talvez seja até uma incapacidade dos Estados Unidos, talvez um enfraquecimento dos Estados Unidos no cenário mundial de fazer valer as coisas que realmente o seu presidente fala que quer fazer. O que você acha? Tito, são várias coisas. Em primeiro lugar, o Trump ele talvez achasse que ele ia encontrar aquela casa na Avenida Pensilvânia 1600, né, a presidência da República, a Casa Branca, do mesmo jeito que ele deixou em 2020. Não é de forma alguma. É um mundo que mudou. Você tem uma China muito maior hoje, uma Rússia que voltou a buscar o lugar dela como grande potência. Então, não é de forma alguma que ele está aquela presidência que ele deixou anos atrás. Então, eu acho que esse já é o primeiro impacto. Agora, o Trump ele tem esse negócio, ele é histriônico, ele é bravateiro, né? Ele já viu que essa guerra não vai acabar. Ele não conseguiu acabar em um dia, já se passou 100 dias do governo dele, talvez não consiga acabar em um ano. Nós vamos lembrar, o Trump deveria dar uma volta pela galeria dos ex-presidentes americanos e olhar para o ex-presidente Richard Nixon, que, com todos os seus problemas, era extremamente competente nas questões internacionais. O Nixon levou quase 4 anos, 3 para 4 anos, para conseguir uma paz para a Guerra do Vietnã. E o Nixon, e era outro Estados Unidos na época, outro conflito, outra realidade, algumas coisas estavam mais facilitadas em relação aos poderes institucionais daquela época. Então eu acho muito difícil, eu não tenho muitas razões para ficar otimista nesse momento. E a gente tem que lembrar que os Estados Unidos, né, o Trump ele divide poder com muita gente do Deep State, com muitos interesses, com alguns dos interesses que o levaram à Casa Branca. Então ele não tem toda a autoridade que as pessoas acham que ele tem. Vai ser difícil acabar com essa guerra. O que impede a chegada a um acordo de paz, na sua opinião? Olha, são vários interesses. Na Europa, por exemplo, eu penso que a Europa ela quer ganhar tempo. Por que ela quer ganhar tempo? A Europa ela talvez planeje um conflito futuro com a Rússia. Nós já vimos isso acontecer em outras vezes, aí, em outros períodos históricos. Então, talvez, se prolongar esse conflito, né, quanto mais a Ucrânia desgastar a Rússia, na visão dos europeus, é melhor. Eu acredito que as lideranças da Rússia tenham ciência disso. Então, eu acho que é um dos principais fatores, porque, vamos pegar, por exemplo, eu vou citar 2 casos. Emmanuel Macron, ele trata essa guerra como se fosse dele, como se ele fosse o condutor. Ele quer dar a impressão que ele é o
o Winston Churchill do século XXI, quando na verdade não é. Esse conflito ele não tem nada a ver com os interesses do cidadão francês. Essa é uma verdade, que tem a sua vida piorada. Eu vou pegar um outro exemplo que eu gosto muito, que é Portugal, o país mais ocidental da Europa. Eu sempre que converso com amigos portugueses, eu pergunto, mas qual é o seu interesse? O que vai mudar para você a forma como esse conflito termina? Portugal é o país mais ocidental da Europa, está a 3.000 quilômetros da Rússia, não é a guerra de vocês. Então, quando a gente tem essas sociedades todas, né, que não estão sabendo o que está acontecendo efetivamente, elas estão entorpecidas e sendo levadas a prolongar um conflito perigosíssimo, né? Você não vê a luz do fim do túnel. Eu preciso lembrar que, se a gente pegar a situação da Primeira Guerra Mundial, né, aquelas sociedades estavam entorpecidas. Você vê quando a guerra começa no verão de 1914, a visão dos europeus era uma. Quando, 2 anos depois, no Natal das Trincheiras, 1916, aí, as pessoas já tinham sentido o baque da guerra. Eu acho que as sociedades europeias elas não estão pressionando suas lideranças exatamente porque elas não sentiram o baque da guerra ainda. Elas acham que a guerra é delas, mas as consequências da guerra ainda não chegaram na Europa. Então, num quadro desse daí, fica difícil você prever um término desse conflito. Em visita recente à Rússia, Lula propôs a Putin o Brasil como país intermediador. Daria certo isso? Tito, o presidente Lula é um estadista com uma profunda visão humanitária. Eu acredito que a intenção dele é real, mas os poderes nem tanto. Eu acho muito difícil, dada a situação geopolítica do Brasil, que nós consigamos nos vender como fiadores da paz. Há um antecedente disso. Se você lembrar, em 2010, o Lula ele mediou um acordo nuclear com o Irã. Esse acordo foi derrubado por Hillary Clinton. E ele conseguiu. O Lula e o ex-chanceler Celso Amorim, eles fizeram um acordo brilhante na época, junto com a Turquia. Conseguiram fazer uma excelente mediação, né? Mas isso acabou sendo derrubado. Então eu acho o seguinte, o problema todo do Brasil, não obstante todas as boas intenções do presidente Lula, acredito nelas, mas eu não sei se o Brasil teria um peso geopolítico para conseguir mediar essa situação. Porque eu volto a dizer, o principal fiador dessa guerra são os Estados Unidos, né? Independente da posição de negociação do Brasil, se os Estados Unidos continuarem a financiar a guerra, esse conflito vai se estender. E a proposta de negociações de Putin em Istambul? Como você as interpreta? Olha, eu não sei se os dois lados estão prontos, né? Porque você tem que olhar que o presidente Putin é um estadista com enorme experiência em questões internacionais, internas também, lógico. Mas eu acho que o presidente Putin, ele só entraria efetivamente, só colocaria a sua chancela, o peso do seu prestígio nessas negociações, se os Sherpas, né, os auxiliares lá, o pessoal do Ministério das Relações Exteriores e outros assessores, já tivessem dado o sinal verde para ele, no sentido que as coisas estão prontas para acontecer. Mas, Tito, eu não vejo condições políticas e diplomáticas, dado o estado do nosso mundo, né, dada a pressão da Europa e dos Estados Unidos, para essa paz acontecer nesse curto espaço de tempo. Porque você tem que olhar uma coisa, o Zelensky, ele não tem feito eleições, não fez eleições. Então, a situação dele na Ucrânia é uma situação pastosa. Há como questionar a legitimidade. Mas você não vê nem os Estados Unidos, nem a Europa fazerem pressões nesse sentido. Ou seja, eles querem manter o Zelensky ali. E o Zelensky o Zelensky e sua entourage são um dos obstáculos aí a uma solução pacífica para esse conflito. Então, baseado em tudo isso que eu te falei, eu tenho motivos, né, para estar um pouco pessimista com relação a isso. Não sei, gostaria de ser mais otimista, mas eu não sei se esse é o momento, se há um clima internacional para nós alcançarmos a paz agora. Eu torço para que sim. Desde a volta de Trump à Casa Branca, as relações entre os Estados Unidos e a Europa parecem que azedaram. Trump realmente não gosta dos europeus. As ações dele, como ameaçar tomar à força a Groenlândia, não seria um suicídio para a reputação dos Estados Unidos no mundo? Olha, é difícil a gente descobrir de quem o Trump gosta, né? Ele, por natureza, a natureza dele, ele é uma pessoa, assim, de difícil concordância. Ele é um tanto quando... Nós fizemos alguns meses atrás no canal o levantamento do perfil psicológico dele, e ele tem essa característica desagregadora. Agora, lógico, né?
se os Estados Unidos tentarem tomar posse da Groenlândia à força, e há motivos econômicos, estratégicos, militares para ele tentar fazê-lo, a situação dos Estados Unidos vai ficar bastante difícil no mundo, mais do que já está. Por quê? Porque você tem que olhar o seguinte, né? Essa abordagem em cima da Groenlândia, você está indo em cima de um território que é da Dinamarca, que é um país soberano, como é que você vai justificar isso para o mundo? Então é um problema muito sério, mas o presidente Trump, ele parece não se importar com isso, né? Mas ele tenta justificar como sendo território de segurança nacional dos Estados Unidos. Inclusive, se não me engano, ele falou que isso seria necessário para se evitar novos conflitos no mundo. Então, será que ele dá para seria possível para ele convencer as pessoas com esse tipo de argumento? Ô Tito, isso deve me parecer um pouco a fábula do lobo e do cordeiro, né? Mas eu acho que, assim, para o público interno americano, ele consegue vender essa ideia. Quem comprou, a sociedade que comprou a farsa das armas de destruição em massa do Iraque em 2003, compra qualquer coisa, qualquer versão. Você lembra, né, do general Colin Powell na ONU, ele mostrando essa imagem eternizou. Tudo que o Powell fez antes, ele matou nessa apresentação no Conselho de Segurança da ONU. E as pessoas acreditaram nisso. A imprensa foi conivente. É uma verdade, a imprensa foi conivente. Bastante. Como foi conivente em boa parte com a Guerra do Vietnã também, a farsa do Golfo de Tonkin, etc. Então eu acho que se houver interesse estratégico das elites americanas, as pessoas veem que não tem outra saída, que eles precisam se apossar da Groenlândia, eles vão vender uma versão palatável da necessidade e da legalidade dessa posse. Você acha que a Europa reagiria militarmente para defender a Groenlândia? A Europa não tem como. A gente tem que olhar a situação estratégica da Europa hoje. A Inglaterra forneceu praticamente todo o seu parque de artilharia S-90 para a Ucrânia. A Alemanha forneceu uma boa parte dos seus blindados. Alguns países europeus forneceram todos os seus Leopard. A Europa está desarmada hoje, é uma verdade. Ela precisa ganhar tempo, ela não tem mais condições de ir à guerra. Uma guerra com os Estados Unidos é uma coisa inimaginável, como é também uma guerra com a Rússia. Eu acho que a Europa não vai ter o que fazer no momento. Tito, a Europa está numa situação bastante difícil. Eles talvez não tenham se dado conta disso, mas em termos estratégicos, econômicos, a situação da Europa é muito difícil. Eles não têm competitividade contra a indústria chinesa, né? Estão sendo expulsos da África, não terão muitos acesso a produtos, a minerais estratégicos da África num preço palatável. Então é uma situação muito, muito difícil. E você tem que olhar também, o peso americano é muito grande. A Europa depende de muita coisa do Trump, né? Quando ele começou com a história da Groenlândia, eu achava que fosse bravata. Hoje parece que que ele leva isso muito a sério. Difícil saber no caso de Donald Trump. Tem circulado essa opinião, ultimamente, de que uma paz na Ucrânia que venha a ser selada pelos termos que a Rússia exige pode levar ao fim da OTAN. Você acredita nisso? Há uma possibilidade. Porque o problema todo da OTAN é você justificar ela hoje. Você justificar, né? São 32 países, né? A OTAN se expandindo cada vez mais para leste, ameaçando a Rússia. E assim, eu não sei como vai se vender para o cidadão europeu a necessidade de todos esses gastos. Porque eu vou te dar um exemplo. Portugal, recentemente, aventou a possibilidade de deixar os gastos com defesa fora do teto do orçamento. Então você teria, né, os gastos, o orçamento, mais o gasto de defesa fora desse teto. Mas, Tito, ninguém fabrica, o dinheiro não nasce em árvores. Com certeza. Ela vai estar fora do teto do orçamento, mas aquele orçamento vai ser achatado. Então você vai ter menos assistência social, você vai ter menos segurança, você vai ter menos investimento em obras de estrutura, você vai ter uma educação de uma qualidade mais baixa, né? Então eu não sei até que ponto, porque o que eu te falei, os efeitos do conflito ucraniano ainda não chegaram em boa parte da sociedade europeia. Na Alemanha, sim, já estão sentindo bastante, principalmente o empresariado. Mas a hora que alguns países europeus começarem a ver que a sua qualidade de vida está piorando, acho que eles vão questionar a necessidade do OTAN. Embora, não pode ser esquecido, que as pessoas estão sendo bombardeadas na imprensa com a demonização da Rússia. Estão sendo bombardeadas diariamente. Então, justamente para preparar essas sociedades, né? O que vai resultar disso tudo é uma incógnita.
Eu acredito que, de qualquer forma, eles estão se tornando um pouco mais que audazes na questão de que preparar o povo, talvez, para um conflito, justificando não só a situação na Ucrânia atual, mas a necessidade de que a União Europeia teria que ter suas próprias gastos em defesa para ser mais independente em relação dos Estados Unidos, no advento de acontecer novos Trumps da vida, digamos assim. Tanto que hoje eles já não têm medo de falar que o europeu vai ter que pagar mais e sacrificar também mais para receber menos. E em troca de uma estrutura de defesa que eles dizem, né, que vai ser robusta o suficiente para defender os países da OTAN na parte europeia dela. Mas a minha pergunta é o seguinte: caso aconteça isso de os Estados Unidos, por exemplo, tiverem que colocando no escanteio a OTAN, seus aliados, menosprezando a aliança que ele tem de tantas décadas, e os países europeus começarem a se fortalecer militarmente, você acha que existe o risco de nós voltarmos às antigas intrigas que sempre existiram durante séculos entre os países europeus no passado? Porque a OTAN, uma coisa interessante dela é que ela conseguiu fazer que países historicamente rivais vivessem numa aliança só. Sim. Mas, no caso de nós não termos mais um Estados Unidos que eles podem confiar, você acha que esses países podem, talvez de forma inocente, se armando, mas depois mostrarem as garras uns contra os outros? Você acha que isso é possível? Ô Tito, é uma possibilidade, mas a gente precisa olhar dois fatores que, assim, não tem como negar a sua existência. Primeiro, Estados Unidos não é Donald Trump. A possibilidade dele fazer um sucessor em 2028 é duvidosa. A gente tem que lembrar que Biden assume em 2021 com o lema de USA's back. Biden mudou completamente a política. Então, nada impede 2028 o Partido Democrata voltar ao poder com uma política mais amistosa com relação à Europa. E, na minha visão, a intenção da OTAN não é fazer uma arquitetura de segurança. A intenção da OTAN, no futuro, ter um conflito com a Rússia. Porque é histórico nos europeus. Você tem 1812, você tem 1941, você tem várias vezes. Agora, há um outro componente complicado nessa história. Vamos supor que Trump faça um sucessor, que eu acho difícil, com as mesmas ideias dele, e os Estados Unidos se mantenham apartados da Europa. Nós temos que lembrar que o exército da OTAN, o melhor exército, o exército mais bem armado, do lado de cá do Atlântico, é da Turquia. Você tem certeza que os interesses da Turquia são os mesmos da Europa? Eu não sei, eu tenho muitas dúvidas a respeito disso. Se um turco enxerga os queixumes da Europa da mesma forma. Eu tenho muitas dúvidas a respeito disso. Então, é uma questão estratégica que tem muitos Cs. Tem muitos Cs. Agora, uma coisa é certa, o preço do rearmamento europeu, ele vai bater na casa do cidadão médio. Isso aí é inevitável, porque é caro. O orçamento que eles vão precisar para rearmar, porque o exército da Alemanha, quando a Ursula von der Leyen ela foi ministra da Defesa da Alemanha, ela depauperou bastante o exército. E agora teve a crise da Ucrânia, a Alemanha enviou tudo que eles tinham praticamente. Então, reconstruir essas forças armadas, eu acho que vai ser uma questão bastante séria para a Europa. Próxima pergunta. No Oriente Médio, Trump não esconde o desejo de sair da Síria. O que isso significa na prática para o mundo e para os próprios Estados Unidos? Eu acho difícil porque da outra vez ele falou em sair da Síria, realmente saiu, tirou uma paz, deixaram algumas bases lá. E essas bases foram muito importantes para todas as operações que os americanos fizeram na Síria. Eu acho muito difícil, porque nós temos que lembrar uma coisa, é muito importante que o público da Gazeta do Mundo se atente a isso. Trump tem mais 3 anos pela frente. E com um problema sério nos Estados Unidos, a inflação grande ali. Ele tem o problema, ele diz que vai reindustrializar os Estados Unidos. Eu nunca vi um país ser reindustrializado em 3 anos. Então, eu acho muito difícil. As questões internas, talvez ele não se importe tanto com isso, mas elas vão ter seu peso. Agora, eu não sei se as coisas mudariam muito, porque você quer ver uma coisa? Por exemplo, o Macron recebeu recentemente a liderança do HTS em Paris. Essa liderança era Al-Qaeda até pouco tempo atrás. Quer dizer, estão branqueando um movimento terrorista, né? A França, talvez ela pode ser isso daí, eles estejam visualizando uma saída americana, haverá um vácuo de influência ali, e os franceses
pretenderiam preencher esse vácuo. Difícil saber, porque como eu disse para você, o problema dos Estados Unidos é que não há uma continuidade de políticas. Vamos pegar o caso do acordo nuclear com o Irã. Lula tentou, conseguiu, Hillary Clinton torpedeia. Barack Obama consegue a assinatura desse acordo em 2016, 2015. Trump rasga o acordo em 2018. Biden passa 4 anos tentando refazer esse acordo, não consegue. Agora Trump diz que quer voltar ao acordo que ele rasgou em 2018. Não há confiabilidade, não há continuidade nessas políticas, né? Então é difícil saber qual vai ser assim, a atuação dos Estados Unidos na Síria nos próximos anos. Conforme eu disse para você, mesmo que Trump deixe a posição americana na Síria apenas a nível residual, nada impede que no futuro o Partido Democrata sopre as brasas e reacenda o fogo. Você acha que a situação atual na Síria, dos Estados Unidos saindo, deixa o Estado de Israel mais desprotegido? Olha, eu acho que Israel hoje tem uma posição um pouco mais fortalecida na Síria, porque eles avançaram em diversas áreas, as linhas logísticas do Hezbollah foram comprometidas, essa aqui é uma verdade, então é difícil saber, né, se uma saída americana viria a mudar isso daí. Agora, a principal dependência de Israel com relação aos Estados Unidos não é nem a presença americana nessa região, o fornecimento de armas e de recursos, né? Boa parte das armas americanas é enviada para Israel. Então, assim, só se o Trump realmente cortar esse fluxo de armas, eu acho que isso é quase impossível. Aí sim, eu acredito que Israel ficaria numa situação difícil. Mas pouco provável. A queda do regime de Assad, ela favoreceu no atual momento, nós não sabemos o futuro, mas ela favoreceu bastante Israel. E a questão dos Houthis? Aí é um problema sério, né? Porque você tem que olhar uma coisa. Os Houthis, o Ansarullah, o nome que vocês quiserem dar, são um movimento. A luta no Iêmen tem quase 70 anos. Uhum. Ali foram derrotados sauditas, pessoal do Emirados Árabes, do Marrocos, do Egito, né? Agora recentemente a Marinha dos Estados Unidos, israelenses também tiveram suas baixas ali. Então eu acho que não tem solução aquilo, porque para desarmar as posições Houthis que estão encasteladas naquelas montanhas, você precisaria de um envolvimento terrestre, boots on the ground. E não seria boots on the ground de 5.000 homens, uma brigada, nada disso, seria coisa de 200.000 soldados, todo um corpo de exército. Eu não vejo clima na sociedade americana para apoiar uma aventura dessas. Só a aviação americana não vai tirar os Houthis dali. Isso aconteceu no Vietnã com a Operação Rolling Thunder, que durou 3 anos e não alterou a situação nem do Vietnã do Norte, nem do Vietcong. Então eu acho que assim, ali o Trump bateu numa parede. Eles perderam 3 aviões no espaço de 4 meses. As operações militares contra os Houthis, elas deixam a aviação americana fora do seu envelope de conforto operacional. Os aviões são muito expostos, né? E aí a gente tem esses resultados aí. Eu não acredito que tão cedo isso vai mudar, não. Em relação a esses incidentes ou acidentes com esses aviões, você acredita que os norte-americanos eles têm uma espécie de limite tolerável de perda? E você realmente acredita que foi incidente como eles dizem, ou que talvez tenha sido o fogo dos próprios Houthis? Não, de forma alguma, foi mecha. Isso não tem a menor dúvida. Eu vi um tempo atrás uma entrevista no canal do Ward Carroll, que ele é um oficial da Marinha Americana, ele tem um canal e ele foi oficial de radar do F-14, e um almirante americano contando que chegou num ponto, isso o ano passado, 2024, que a Marinha tinha gasto todas as horas de voo nas CAPs, que são as patrulhas aéreas de combate, e eles precisaram pedir apoio dos F-15 americanos da região para defender a frota. Então, Tito, é uma missão avassaladora. O trabalho contra os Houthis é incessante. Aquilo é uma guerrilha no mar. Eu acho que os Houthis já mostraram para os Estados Unidos, pelo menos para a liderança naval mais consciente, se o dia de amanhã eles tiverem uma situação conflitiva com a China no Estreito de Taiwan, a Marinha Americana terá grandes baixas. Você tem que olhar uma coisa. Os Houthis fazem a sua guerrilha naval com uma tecnologia média. Eles não têm um grande estoque de mísseis, nem uma telemetria precisa, nem apoio de satélites, etc.
Mas a situação do Estreito de Taiwan, a China é um paliteiro de mísseis, com satélites, tudo que você pode pensar, sensoriamento eletrônico, provavelmente ele sensoreia o fundo do mar também. Então, eu acho que a liderança naval americana já percebeu que o ataque, o combate aos Houthis é um tira-gosto do que pode vir numa guerra com a China no mar. Como oficial da Marinha, gostaria de perguntar uma coisa. Você viu que os americanos disseram que um desses caças F-18 caíram quando o porta-aviões, se não me engano, o Harry Truman, estava fazendo uma manobra brusca. Isso é possível acontecer ou trata-se de uma mentira lavada ou é muita incompetência da própria tripulação? Tito, isso é possível acontecer, mas aconteceu 2 vezes, né? A gente tem que olhar uma coisa, das duas uma. Ou esse avião foi derrubado, ou se houve uma manobra brusca, é porque esse porta-aviões foi atacado. Foi porque um engenho Houthi, seja um míssil, seja um drone, o que é que seja, furou toda a camada de cobertura, porque na verdade esses porta-aviões, eles não são defendidos por apenas um sistema, são vários sistemas do próprio porta-aviões e dos navios de escolta. Então, se isso aconteceu, se ele precisou fazer uma manobra brusca, é porque efetivamente algum engenho Houthi furou todas essas defesas. E você tem que lembrar uma coisa, a maior parte dos destroyers que protegem o Truman ou o Ike, eles têm sistemas de lançamento, acho que é aquele MK-41, os sistemas de lançamento verticais, eles não podem ser reabastecidos no mar. Você tem 96 foguetes em cada destroyer. Quando acabou esse estoque, você tem que voltar para o porto para fazer o reabastecimento. Então, pode ter sido, os Houthis podem ter pego o Truman no intervalo desse de troca dos escoltas. A gente não sabe o que foi que aconteceu ali, mas não é um bom augúrio que um porta-aviões precise fazer uma manobra que ele não teve tempo de avisar a tripulação do convoo, né? Não é um bom sinal. Eu não tenho como dizer para você o que foi que aconteceu, mas não é um bom sinal. O fato deles não liberarem imagens do incidente, isso é simplesmente medida de segurança ou poderia ser uma tentativa de simplesmente esconder o que realmente aconteceu? Eu acho que as duas coisas, né? Você tem a segurança, porque quando você libera imagens, você mostra algumas fragilidades, alguma composição, porque esse pessoal dos Houthis são muito bons. Né? Eles e quem os estiver apoiando, eles vão explorar fragilidades. E fica difícil também, né, você explicar para o público americano que um porta-aviões de 13 bilhões de dólares, em que cada avião custa 80 milhões, ele ficou numa situação de fragilidade contra uma guerrilha que nem tem grandes recursos, né? Então, a Marinha Americana está numa situação bastante difícil. Tito, não há otimismo nos altos escalões da Marinha dos Estados Unidos, não com relação aos Houthis, eles sabem que é uma situação muito complicada, mas com relação ao futuro, porque isso mostrou, conforme eu já disse, que há fragilidades operacionais no mundo novo, onde o preço de mísseis e drones caiu bastante, você tem um sortimento muito grande desses engenhos e um porta-aviões pode sim ser afundado ou seriamente danificado. Há relatos recentes que afirmam que os Estados Unidos estão de olho no território brasileiro. Mais especificamente, diplomatas norte-americanos estariam articulando uma forma de seu país obter acesso irrestrito do aeroporto de Fernando de Noronha e também da base aérea de Natal. Se isso for verdade, por que Trump estaria atrás destes ativos? E como o governo brasileiro deve ou pode reagir a isso? Temos uma situação agora parecida com a da Groenlândia? Por enquanto, não, porque ele não fez pressões, né? Mas você tem que olhar a condição estratégica, tanto de Fernando de Noronha quanto a base aérea de Natal. Natal foi uma das bases aéreas mais movimentadas da Segunda Guerra Mundial, o trampolim para a África, né? Das aeronaves que vinham dos Estados Unidos, pousavam ali, faziam as suas medidas administrativas, reabastecimento, etc. E dali iam para a África e para o Extremo Oriente, para a Índia, etc. Então é uma base muito importante. Agora, eu acredito que a situação do Brasil deve ser a de sempre, uma condição de neutralidade, né? A partir do momento que nós cedermos base no nosso território para operações militares que podem se tornar ofensivas no futuro, nós estamos nos envolvendo no conflito. Eu não acho nem que seja o desejo da sociedade brasileira, que é uma sociedade pacífica, e nem que o governo atual encare esses fatos aí como promissores. Eu acho que o Brasil precisa se afastar disso. Agora, o Trump é complicado, né? Imprevisível? Tito, o Trump, por que é difícil você analisar ele? Ele não é um político de carreira. Ele é um outsider
que aposta, ele é um apostador, ele é um jogador, né? O Trump vem do ramo imobiliário em Nova York, onde ele procurava desvalorizar o imóvel para comprar na baixa, e ele trouxe essa mentalidade para a política, nem sempre ela funciona, né? Agora, eu acredito que na conjuntura atual do Brasil vai ser muito difícil haver clima para prosseguir uma petição dessa, uma vontade dessa. No momento atual, não. O Brasil precisa ficar longe desses. Nós temos boas relações com todo mundo. A China hoje é o nosso parceiro comercial, nós temos boas relações econômicas também com os Estados Unidos, com a Europa, com a própria Rússia. Então o Brasil não tem interesse em se envolver em aventuras militares. Veja bem, a Marinha tem recentemente, falo da Marinha Brasileira, mudado sua frota, inclusive com submarinos de origem francesa e novas fragatas. Há ainda o sonho de alguns em o Brasil ter um porta-aviões robusto. Isso seria válido para os dias de hoje? O Irã, por exemplo, apostou em um porta-drones de grande porte. Podemos confiar na eficiência deste tipo de ativo? E qual seria o formato mais interessante para a defesa da chamada Amazônia Azul brasileira? Muitos navios, muitos aviões, porta-drones, o quê? Tito, eu coloco as coisas dessa forma. Os porta-aviões, eles estão numa situação pastosa hoje em dia, porque a relação custo-benefício de um porta-aviões é discutível. Conforme eu disse agora há pouco. Você tem o Truman, 13 bilhões de dólares, mais cerca de 100 aeronaves a 80 milhões cada um. Você tem só de ativos mais de 20 bilhões de dólares e não consegue desintocar uma guerrilha no Mar Vermelho. O Mar Vermelho está parado há quase 20 meses. Então, é bastante discutível a validade do porta-aviões nos dias de hoje. Mas, o que eu vejo? Em primeiro lugar, a Amazônia Azul é cobiçada. Então, a Marinha Brasileira ela tem razão nas suas preocupações. É uma visão de Estado, defender os nossos recursos, nossa soberania, né? nossa harmonia interna, etc. Só que o Brasil ele precisa olhar para algumas questões estratégicas interessantes. Em primeiro lugar, nós precisamos ter uma autonomia em satélites. Nós não temos hoje. Então, se você quer, por exemplo, fazer uma vigilância do Atlântico, você depende de satélites de outros países. Pode ter que alguma coisa a gente já tenha que é nosso aí, mas você depende dessa tecnologia, essa é a verdade. E outra coisa também, eu acho que nós estamos olhando muito para drones grandes, complexos, pesados e caros. E o conflito na Ucrânia e no Mar Vermelho, eles estão mostrando o seguinte, que a direção não é por aí. Olha, você quer ver uma coisa? Um carro de combate de última geração, ele custa 10, 12 milhões de dólares. Com um drone de 20 mil, que é uma fração mínima desse preço em si, você consegue destruir um carro desse. Então a Marinha precisa, o Brasil, né, a defesa, ela precisa começar a olhar para isso. Sistemas mais baratos, mais flexíveis, fáceis de serem fabricados, simples de serem operados, tá? Que poderiam trazer assim um resultado militar muito grande. Eu acho que a gente ainda está pensando muito com a cabeça dos anos 90, né? Equipamentos caros, de demora para projetar, e as coisas não são assim. Você olha bem o conflito da Ucrânia, você vê que a cada 3 meses a Rússia aparece com um drone novo, a Ucrânia também. Né? O Irã toda hora está lançando uma família nova de drones. Então você tem hoje em dia condições de fazer um equipamento muito bom, num preço razoável, que vai trazer um resultado aí e uma deterrência, né? Vamos dizer assim, uma capacidade de se defender muito boa, uma capacidade de dissuasão maravilhosa. O drone hoje é uma excelente ferramenta de dissuasão. Um comandante militar que diga que não teme o efeito dos drones hoje, ele não está incorrendo na verdade. O Brasil tem investido, inclusive, em algumas tecnologias de drone, mas você acha que isso é o suficiente, seja para defender, por exemplo, o território amazônico, em uma hipotética situação de conflito? Não, de forma alguma não é. Porque se alguém cortar um sinal de satélite, como é que nós vamos operar esses drones? Você depende de satélites o tempo todo. Essa que é a verdade. Você é altamente dependente do sinal de satélite. O Brasil não tem a sua própria constelação. E outra, é o que eu falei, a gente pensa em equipamento muito complexo, quando na verdade
Alguns dos drones que mais estão fazendo estrago nos diversos conflitos mundo afora são drones mais simples e mais baratos. E eu vou te dar um exemplo. Você tem a situação da Vibraz no Brasil, que é uma empresa que está numa situação bastante difícil, extremamente estratégica para o Brasil e é a maior fabricante de foguetes do hemisfério sul do planeta. A Vibraz tem técnicos, engenheiros e funcionários capazes de desenvolver famílias de drones. Por que não se investe nessa empresa? Por que não se encomenda um projeto para ela? Né? Por que não investe um fundo ali? Não, olha, nós vamos levantar vocês. Eles teriam condições de fazer isso. Então a gente precisa começar a olhar mais. Eu acho que muita gente no Brasil ainda está olhando nos anos 90. Tem muita gente olhando para a Guerra do Golfo. A nova guerra, as novas guerras não serão iguais à Guerra do Golfo de forma alguma. Serão diametralmente opostas. Eu acho que o mundo mudou bastante. Não no conflito da Ucrânia. Ele começou a mudar na Guerra do Azerbaijão. Eu acho que o conflito do Azerbaijão, no Nagorno-Karabakh, com a Armênia, ele começou a mostrar o que seriam os conflitos futuros. Eu falo sempre para o pessoal, você quer entender a gênese disso tudo, estude o conflito do Nagorno-Karabakh. E eu acho que o Brasil precisa olhar mais para isso. E a estratégia que o Irã tem, por exemplo, o Irã não constrói muitos navios de grande porte, mas eles parece que apostam muito em questão de lanchas. Sim. Qual é a lógica disso? A própria característica do Golfo Pérsico, né? A própria característica, tem os alvos bastante próximos ali, uma lancha é um alvo bastante difícil de ser acertado, é rápido, pequeno, né? Você esconde ali em qualquer lugar. Navios já são alvos mais atrativos, vamos dizer assim, dessa forma. Mas a capacidade de dissuasão do Irã, tanto no Golfo Pérsico como no Mar da Arábia, eu acho que é bastante grande. Não pelos navios, mas o alcance e a potência dos seus mísseis. O Irã tem uma família de mísseis fantástica, de drones também, né? Então eu acho que é o que eu falei para você. Aquela visão dos anos 80, né, da Guerra do Golfo, da Guerra das Malvinas, de grandes frotas, etc., eu não sei se ela vai persistir, porque nós temos esse exemplo recente do Truman. O que foi que aconteceu com esse navio? Né? Por que ele precisou fazer essa manobra brusca? Eu acho que já se provou que há uma desconfiança muito grande aí que os drones têm condições de varar sistemas defensivos ótimos, como os dos Estados Unidos. Tem uns sistemas defensivos maravilhosos, não só de armas de supressão ativa, como Vulcan Phalanx, né, canhões de tiro rápido, mísseis, mas também de guerra eletrônica. A própria simplicidade, talvez, dos equipamentos dos Houthis, ela talvez seja difícil. É muito difícil, Tito, você lidar com equipamentos simples. É mais fácil lidar com você está preparado para uma coisa complexa. Às vezes uma coisa mais simples você não preveu. Você não tem alternativas para ela. Aquilo não está na cabeça de ninguém que aquilo pode acontecer. Isso é do jogo militar. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, mais uma vez. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.